Carreiros do Nascimento, conhecido popularmente como Jair do Carreiro. A origem do nome Boi Charuto se deu por um grupo de amigos se reunirem ao lado do clube de Buenos Aires e com a ideia de fundar uma agremiação. Então, havia na cidade boi e esse grupo de amigos já havia participado e por gostarem da agremiação e do boi, então não se via mais um boi participando do carnaval da cidade. Então eles se reuniram e juntos resolveram fundar essa agremiação. Então, quando se reuniram, começaram a falar de bois, já havia alguns bois na época com esses nomes, então pensaram no nome Charuto, Boi Charuto, por haver no engenho Boa Fé um boi com esse nome, e alguns populares passando ali viram a imagem, né, do boi chupando uma cana. Então dava a impressão de que aquela cana, daquele boi chupando aquela cana, fosse um charuto. Então, quando eles fundaram esse boi, deram o nome a ele de Boi Charuto, por haver esse boi chupando essa cana e dava a impressão que aquela cana fosse um cigarro de charuto. Então, o boi saiu naquela época, 1996, com apenas 30 componentes, fez o carnaval na cidade naquela época e assim continuou. Então, um dos cabeças dos fundadores do grupo, por haver muita dificuldade fisicamente e financeira, resolveu em 2010 destituir a agremiação. Então a agremiação ficou parada por 5 anos e em 2005 eu, Jair do Carreiro e João Gomes, resolvemos resgatar a agremiação. Meu nome é João Gomes da Silva, mais conhecido como João Gomes, e a partir de 2015, quando eu e Jaildo decidiu resgatar de volta o boi charuto, porque como era a tradição de toda sexta-feira de carnaval, esse boi desfilar pelas principais ruas de Buenos Aires, o pessoal sentia saudade. Aí eu recebi o convite de Jaildo para resgatar o boi. Então, assim, eu aceitei o convite e fomos atrás do antigo dono do boi. Pedi a ele, perguntei a ele se ele poderia passar o boi para nós resgatar, porque sentíamos falta. E com isso ele aceitou, ele entregou o que tinha do boi original, que era o boi e 4 burrinhas. Com isso, faltando 15 dias para o carnaval. E nós fomos atrás da comunidade para poder conseguir colocar aquele boi na rua naquele mesmo ano. Então, fomos de casa em casa, com amigos, conversamos com amigos para nos ajudar. E com isso, faltando 15 dias para o carnaval, conseguimos ajuda e confeccionamos burras, roupa e a bandeira, porque não tinha nada, só tinha o boi e 4 burrinhas, que eram as originais da fundação. E com isso, chamamos Barachinha para ele fazer a bandeira do boi, porque não tinha um estandarte. Então, ele aceitou e fez o estandarte. E com isso também ele mestrou o boi junto com o mestre Nadinho, foram os 2 primeiros mestres depois da reativação do boi. Então, naquela época, foi o Carnaval 2015, damos continuidade ao projeto que iniciamos com jovens, né? Na época, até então, o boi só brincava com adulto, e quando resgatamos, passamos também a incluir a participação de crianças a partir dos 4 anos de idade. Então, daí, continuamos com o trabalho, com o projeto inicial e trabalhando também a forma de ensinar os meninos a tocar a própria percussão. Na época também, quando resgatamos, não tínhamos tocadores de percussão. No caso, seria os instrumentos que são formados por 5 batedores, né, que é o bombo, o tarol, o mineiro, a cuíca. Então, aderimos esse trabalho
instruindo essas crianças a participar ativamente das oficinas para prepará-los para assim levarmos adiante o projeto. E quando precisar fazer uma apresentação, não ter que esperar ou então pagar a componente de outra iluminação para tocar o instrumento de percussão. Se nós já temos esse material humano, né, que são as crianças que participam do grupo, poderiam fazer isso. Carnaval 2015, quando resgatamos o boi Jaru. Então, o primeiro mestre foi Barachinha e mestre Nadinho. Então, naquele ano, realizamos também o aniversário da agremiação que nunca havia sido comemorada e o folclore 2015. Então, daí já estávamos pensando em levar o boi para tirar o boi da cidade. O boi não tinha viajado, tinha saído da cidade de origem. Então, daí já fomos em busca de orientações para construir a documentação da agremiação. E no ano de 2018, levamos a agremiação para participar do concurso de agremiações carnavalescas da Prefeitura do Recife pela primeira vez. Brincamos no Carnaval 2018, ficamos em terceiro lugar. Em 2019 fomos campeão da categoria Grupo de Acesso. Em 2020 ficamos em terceiro lugar. E em 2023 não participamos do Carnaval do Recife. Participamos do Carnaval do Recife 2023. 2024 foi o ano que não fomos a Recife. E na constituição do documental do boi, muita gente ficava se perguntando por que é que um boi desse não saía da cidade, porque então o boi só brincava na cidade de Buenos Aires e na região, que é a zona rural, e região perto de Buenos Aires. Então nós fomos atrás de orientação, fizemos a ata, o estatuto, e com isso fomos à capital, onde tivemos sucesso lá no concurso e estamos até hoje. E também começamos a aderir integrantes com necessidades especiais dentro do boi, que então o pessoal não tinha o costume de colocar integrantes e com alguma necessidade, pois dizia que eles tinham limitação. E nós pegamos esses pessoal que são especiais e colocamos como deficiente auditivo, colocamos ele para brincar no terno, deficiente físico ou com algum atraso mental, a gente botou ele para brincar de burrinha ou algum personagem que tem dentro do boi. E daí a gente continua esse trabalho trazendo para ensiná-los a tocar o instrumento de percussão. Então já começamos esse trabalho há 3, 4 anos, a gente faz isso aqui na própria sede, na cidade e na zona rural, para esses jovens que participam do boi, não somente brincar de burrinha ou de outros personagens, mas também saber tocar o instrumento. Então, para eles saberem, eles têm que aprender com alguém. Então, trouxemos pessoas que sabem fazer nas agremiações de outra cidade ou até da mesma cidade, para que esses meninos que participam da agremiação, começando aos 4 anos, 5 anos de idade, eles possam dar seguimento à cultura, à tradição. E com isso, não só com esse resgate do boi, a gente não só colocou a agremiação de volta nas ruas, né? A gente propôs para as crianças e adolescentes um local onde ele pode vir para aprender a tocar terno, a confeccionar fantasia, onde eles mesmos confeccionam as fantasias deles, para eles brincar, porque com isso eles vão ter a consciência de saber o valor daquela fantasia que ele está carregando. Saber que não é pegar uma fantasia qualquer e colocar no corpo, então ele vai saber que ali por trás tem uma mão de obra, tem um trabalho não só de um dia, mas de um ano todo, que eles confeccionam e vão usar aquela fantasia que eles trabalharam durante o ano no carnaval. É um trabalho de muita paciência e aprender também a sair até das dificuldades da vida. Por exemplo, uma linha ela dá um nó muito facilmente. A gente está trabalhando, está aplicando
uma lantejoura, numa gola, de repente ela dá um nó ali muito fácil. Então, não só chegar ali e cortar com a tesoura, mas sim ensiná-lo a como é que ele vai desatar aquele nó, sair daquele baralho, daquele enrosco, né? E que a nossa vida é assim. Então a gente ensina isso para ele, dessa forma, como é a dificuldade, dia a dia. E sempre que a gente pode, a gente chama, traz para cá. E que a gente poderia fazer mais, mas o que pouco que a gente faz, a gente dá uma grande contribuição na vida deles. Eles ficam felizes com isso, porque eles aprendem também a zelar as fantasias que eles usam, como eles confeccionam, eles vão passar a valorizar mais, a saber, a ter mais o cuidado com ela. Então, isso é uma forma de, além da gente produzir, a gente alimentar essa forma de valorizar aquilo que temos. E a importância do resgate do boi charuto na cidade, ela não foi só culturalmente, mas sim socialmente, porque com esses trabalhos sociais que a gente desenvolve, não só no carnaval, mas sim durante o ano todo, nós estamos trabalhando com as crianças e os adolescentes o convívio em sociedade, a maneira deles se portar e seguir um caminho que não vá para o mal ou para algum segmento que não seja bom, pois estamos aqui trabalhando com ele socialmente, culturalmente e mentalmente, porque nós também damos conselhos, trabalhamos em parceria com a escola. Se não está bem na escola, não está no boi também, não vai participar, só participa do boi se estiver bem na escola. Então é um conceito que a gente usa família, escola, comunidade. Então, eles estando bem nessas esferas, eles vão estarem bem para poder participar do boi. É uma forma que a gente usa de sempre assemelhar uma coisa à outra. Então, se a criança ela está lá na rua apedrejando, ela está badernando, ela está... Então, a gente não vai pegar somente a dificuldade dele. Então, a gente vai mostrar para eles que eles estando bem na escola, que primeiro tem que começar de casa. Vem de casa, vai à escola e depois ele vem participar da agremiação. Aqui eles vão ter bom ensinamento, o que a gente puder fazer, a gente vai estar fazendo para oferecer o melhor para eles. Porque se eles apenas tocar um instrumento, se eles quiserem continuar no boi, eles continuam. Se eles não puderem continuar em outra agremiação, fazendo aquilo que eles gostam, se dedicando, cada vez mais também aprimorando o conhecimento, que também passa a ser uma fonte de renda. Se ele puder tocar um instrumento, ele vai ganhar com aquilo que ele faz. Além dele ganhar, ele vai poder passar esse conhecimento para outra pessoa e assim sucessivamente. Outro ponto crucial são os componentes, né? Hoje eu posso citar 2 irmãos meus que começou no boi charuto desde a fundação da primeira, desde quando surgiu, em 96. Então, eles brincaram até a destituição de 2010, e quando a gente resgatou, em 2000, o nome dele é Josinaldo, conhecido como Naldo Carreiro, o outro é Josivaldo, conhecido como Val Carreiro. E em 2015, quando a gente resgatou, os filhos deles começaram a participar do boi até os dias de hoje. Jackson Carreiro, filho de Naldo Carreiro, e William Carreiro, filho de Val Carreiro. José Everton, filho de Val Carreiro. Então a gente faz o possível para eles continuarem, assim como os pais deles brincaram, participam da agremiação hoje como diretores, e eles participam como componente e possam um dia conduzir essa agremiação ajudando nos trabalhos que temos todos os dias a fazer por ela. E nesse resgate, a gente resgatou também componentes antigos para vir para a diretoria e também trazendo com si a sua família, no caso de Val Carreiro e Naldo Carreiro, que trouxeram, não só eles voltaram para a diretoria, saíram de componentes antigos da fundação, mas para a diretoria atual, trazendo seus filhos para brincar com os componentes. E futuramente possa ser que sejam os novos condutores do boi. Que o boi significa para mim, no sentido geral, né? Então, quando esse boi saía na rua, o charuto saía na rua, eu tinha o maior prazer, ainda eu era criança na época, eu tinha o maior prazer de acompanhá-lo. Eu não brincava com boi, eu apenas era caboclo de lança, mas eu era um grande fã da cultura do boi.
eu achava encantadora, porque desde eu muito pequeno eu li as histórias de Mateus e Caterina, eu lia nos livros. Então aquilo me encantava, o querer conhecer sobre o Bumba Meu Boi. Então eu passei a ser um apaixonado, um ser apaixonado pelo boi em si. Então, e hoje, o que eu puder fazer para manter viva essa cultura, eu faço e farei com muito esmero. Todos os dias eu me debruço na minha mesa, na mesa da minha casa, a confeccionar um instrumento, ou confeccionar uma fantasia, seja um chapéu, seja uma bola, seja uma fantasia em si para a agremiação. Então aquilo me faz um bem enorme, porque é o que eu digo, eu posso deixar qualquer outra coisa, de fazer qualquer outra coisa na minha vida. Deus me dê muita saúde, muitos anos de vida, mas que eu queira continuar sempre produzindo esses trabalhos, fazendo esse trabalho que eu faço com muito esmero, com muito amor. Faço com muito amor, com muita dedicação. E para mim, o boi, ele significa renovação. Por que renovação? Porque às vezes estamos tristes, desanimados, e chega uma criança perguntando a nós se tem uma fantasia para ela brincar. Quando a gente diz a ela que tem uma fantasia, o sorriso dela se abre. Então aquele sorriso renova nossas energias, renova nossas esperanças, porque a gente sabe que ali está nascendo mais um folião que vai gostar da cultura. Então ele vai manter a tradição. Então essa brincadeira, ela me chama a atenção porque eu também me lembro quando eu era criança que eu saía com meu pai na sexta-feira para a gente ver o boi sair na rua. Então aquilo ali ficou na minha mente e depois parou. Então a gente reativou a memória não só nossa, mas como de várias pessoas aqui na cidade. O boi faz parte da minha vida. Eu amo o que eu faço por ele, pelos componentes que dele participam. Mas assim, falando mais de mim, sobre o fazer para eles, né? Para a brincadeira se tornar cada dia essa grandeza que ela está se tornando. Então faço isso com muita maestria, com muito amor, com muita dedicação. Então a cada dia que eu sento à mesa para confeccionar uma fantasia, uma bola, um chapéu, então aquilo me encanta, né? Então, como eu era apaixonado pelo boi desde o início, eu, quando resgatei o boi, voltei a ser um participante, um integrante. Hoje sou o capitão da agremiação, onde eu faço o comando da brincadeira, da apresentação, e faço isso com muita dedicação, amo tudo isso e quero chegar até os últimos dias da minha vida fazendo tudo isso que eu amo. Se fosse para fazer, eu fazia de novo, quantas vezes fosse possível. No começo, eu não tinha aquela paixão pelo boi, eu admirava o boi, mas com o tempo eu fui pegando a paixão e hoje eu sou apaixonado pelo boi charuto. Minha alegria no boi não é só realizar as fantasias, né? A gente pensar na fantasia, produzir e colocar para brincar. Não, a minha maior alegria é brincar no boi. Eu hoje faço parte como Mateus do Boi, onde eu conduzo junto com o capitão a peça de morte e ressurreição do boi, onde a gente conta a história e leva a alegria ao público. Então a minha realização é essa, é brincar no boi como componente e sendo o Mateus do Boi. Eu vou embora, já cumpri com meu horário. Pessoal, eu vou embora, já cumpri com meu horário. Próximo ano eu venho de novo, marque aí no calendário. Próximo ano eu venho de novo, marque